Questão 1 da Fundação Getúlio Vargas, do Estado de São Paulo, do ano de 2014. Na função horária, S é igual a bt² mais A, em que S representa as posições ocupadas por um móvel sobre uma trajetória retilínea em função do tempo t. As constantes A e B têm, respectivamente, de medida. Então, ele quer saber quem é o A, quem é o B. E aqui estão as alternativas. Muito bem, a função horária do espaço de um movimento uniformemente variado é S igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2, onde o S0 é o espaço, posição inicial, o V0 é a velocidade inicial, T é o tempo genérico e A é a aceleração. Constante, você tem o S0, o V0 e o A. Aí o que nós vamos fazer? Vamos comparar a função fornecida pelo exercício, que é S é igual a bt² mais A, com essa função horária genérica do espaço do movimento uniformemente variado. Então, S é igual a bt² mais A, e eu inverti a ordem, deixei a constante que não tem incógnita na frente, tá? Para você comparar e ver que ela é o S0. Aí a última que tem o bt², eu pus no final, tá? Tá aqui, bt², bt². Comparando, ó, o elemento que está multiplicando o t² é A sobre 2, portanto, o B é A sobre 2. E o elemento que tem o t nem aparece, portanto, isso aqui diz que o V0 é 0. Portanto, compare as duas. Veja bem, o A é o S0 e o B é A sobre 2. A alternativa correta, B. Questão 2. Em alguns países da Europa, os radares fotográficos das rodovias, além de detectarem a velocidade instantânea no instante dos veículos, são capazes de determinar também a velocidade média desenvolvida por eles entre dois radares consecutivos. Considere dois desses radares instalados em uma rodovia retilínea e horizontal. A velocidade instantânea, no instante, de certo automóvel de massa 1.500 kg, registrada pelo primeiro radar, foi de 72 km por hora. Um minuto depois, o radar seguinte acusou uma velocidade de 90 km por hora para o mesmo automóvel. Então, o que você tem? Você tem aqui o primeiro radar, tempo igual a 0, eu disparei o cronômetro, ele está passando por aqui com uma velocidade de 72 km por hora, que dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo, aí ele vem, percorre essa distância ΔS, e um minuto, ou seja, 60 segundos depois, ele vai ter uma velocidade de 90 km por hora, que dividido por 3,6 vai dar 25 metros por segundo. E ele quer saber a distância entre esses dois radares. Aí ele diz, com a velocidade crescendo de modo constante em função do tempo, então se a velocidade está aumentando sempre do mesmo valor, isso quer dizer que a aceleração, além de ser positiva, porque está aumentando, ela é constante também, tá? Então a gente vai ter que calcular a distância entre esse radar e esse. E aqui estão as alternativas. Primeiro, vamos calcular a aceleração do automóvel. O que você tem? Velocidade inicial, 20 metros por segundo. 72 por 3,6. Velocidade final, 90 por 3,6, 25 metros por segundo. Tempo que ele demorou para ir de um radar ao outro, 1 minuto e 60 segundos. Jogando, V igual V0 mais AT, tiro o V e põe 25, tiro o V0 e põe 20, mais o A vezes o T, que é 60. Isolando o A, ele vai ser 5 sobre 60, que simplificando por 5, a aceleração dele vai ser constante positiva, porque a velocidade está crescendo, e vale 1 sobre 12 metros por segundo ao quadrado. Vamos agora determinar a distância ΔS percorrida, que é a distância entre os dois radares. De novo, o V0 é 20, o V é 25, o tempo é 1 minuto e 60 segundos e o ΔS. Jogando na função horária do MV, ΔS é V0t mais AT² sobre 2. 20, que é o V0, vezes o T,
que é 60, mais o A, que é 1 sobre 12, vezes tempo ao quadrado, 60 ao quadrado sobre 2. Essa conta aqui dá 1.200 e essa daqui dá 150. Portanto, a distância entre os dois radares, o deslocamento que ele está pedindo, vai ser 1.350 metros, que passando para a notação científica vai valer 1,350 quilômetros, e a alternativa correta é a alternativa E. Questão 3 tem relação com o exercício 2, tá? Pode ver que o enunciado é o mesmo, só que está pedindo outra coisa. Em alguns países da Europa, os radares fotográficos das rodovias, além de detectarem a velocidade instantânea, no instante, dos veículos, são capazes de determinar a velocidade média desenvolvida pelos veículos entre os dois radares consecutivos. Considere 2 desses radares instalados em uma rodovia retilínea e horizontal. A velocidade instantânea de certo automóvel de 1.500 kg de massa, registrada pelo primeiro radar, foi de 72 km por hora. Um minuto depois, o radar seguinte acusou 90 km por hora para o mesmo automóvel. Ele quer o trabalho realizado pela resultante das forças agentes sobre o automóvel em joules mais próximos de... E aqui estão as alternativas. Primeiro, a gente já calculou lá em cima, no exercício 2, a aceleração do automóvel, que eu repeti aqui, que deu 1 sobre 12 metros por segundo ao quadrado. E calculou também a distância percorrida no exercício 2. Pode ver lá que a distância percorrida é de 1.350 metros. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer para calcular o trabalho realizado, para ele ir de um farol ao outro, é calcular a força resultante que age sobre o automóvel aplicando a segunda lei de Newton, que força resultante é massa vezes aceleração. A massa é 1.500 dado e a aceleração achamos no exercício 2, é 1 sobre 12. Portanto, a força resultante que vai agir sobre o automóvel vai ser 125 newtons. A gente já sabe que o trabalho da força resultante, nesse deslocamento já achado no exercício 2, de 1.350 metros, vale. Trabalho é igual a força resultante vezes deslocamento, vezes cosseno alfa. Alfa é o ângulo entre a força resultante e o deslocamento. Mas a força resultante tem direção horizontal e para a esquerda, e o deslocamento também é horizontal e para a esquerda. E o cosseno, então o ângulo entre ela, a força e o deslocamento, é 0, cosseno de 0 é 1. Então, o trabalho vai ser só força resultante vezes deslocamento vezes 1, que vai dar força resultante vezes deslocamento. A força resultante está aqui, já achamos, 125 newton, e o deslocamento 1.350 metros. Portanto, o trabalho realizado por esse carro, entre um farol e outro, tá, vai ser de 168.750 joules, que passando para a notação científica vai ser 1,678 vezes 10 a quinta joules, alternativa dado. Questão 4. Um pequeno submarino teleguiado, pesando 1.200 newtons, já foi fornecido o peso dele no ar, movimenta-se totalmente submerso, totalmente imerso no mar, em movimento horizontal, retilíneo e uniforme a 36 km por hora. Tá? Então, ele está em movimento horizontal, retilíneo e uniforme, sempre com a mesma velocidade, de 36 km por hora. Seu sistema propulsor desenvolve uma potência de 40 kW, 40.000 watts, dado fornecido. Tá? As intensidades da força resistiva da água, está pedindo a força resistiva da água e está pedindo também o empuxo sobre o submarino. E quer saber quanto que eles valem respectivamente em newtons, e aqui estão as alternativas. Primeiro vamos trabalhar no movimento horizontal. E o enunciado afirma que o movimento é horizontal, retilíneo e uniforme. Então, pelo princípio da inércia, ele diz que se um corpo está em repouso, que não é o caso, ou em movimento
retilíneo uniforme, a resultante das forças que agem sobre ele é nula. No caso, o movimento é horizontal em movimento retilíneo uniforme, então a resultante é nula, ele vai estar em equilíbrio dinâmico, e a resultante é nula na direção horizontal. E para que na horizontal a força resultante seja nula, essa força aplicada pelo motor aqui para a esquerda, horizontal e para a esquerda, tem que anular a força de resistível, que no caso é a força de resistência da água, horizontal e para a direita. Então essa força deve anular essa. Portanto, a força propulsora tem que ser igual à força resistiva. A potência PP da força propulsora, FP, se relaciona com a velocidade média, 36 km por hora, que dividido por 3,6 vai dar 10 metros por segundo, por essa expressão aqui, ó. Tá? A potência da força propulsora é a força propulsora vezes a velocidade média. Lembrando que, no caso, a força propulsora é igual à força resistiva. A potência foi fornecida, tá? 40 kW, que é 40.000 watts. A gente sabe que a força propulsora é igual à força resistiva, e ele está pedindo a força resistiva, e a velocidade média é 10 metros por segundo. Jogando na fórmula, potência da força propulsora é ela, a força propulsora, vezes a velocidade média. Então, a potência é 40.000, a força de resistência da água, a força resistiva que ele está pedindo é a própria força propulsora, porque tem equilíbrio na horizontal, vezes a velocidade média que é dada, que é 10. Portanto, a força resistiva pedida vale 4.000 newtons, que é igual à força propulsora. Agora vamos na vertical. Na vertical, também, como ele está dizendo que o movimento é na horizontal, então esse submarino não está nem subindo nem descendo. Então, na vertical também a resultante tem que ser nula. Então, na vertical tem duas forças agindo sobre ele. Primeira, peso vertical e para baixo, fornecido pelo enunciado, 1.200 newtons. E o empuxo, porque ele está totalmente imerso, vertical e para cima. E como ele não sobe nem desce, a resultante vertical tem que ser nula, a força peso tem que anular o empuxo. E o problema está pedindo o empuxo, mas o empuxo é igual à força peso, e a força peso é 1.200 newtons. Portanto, o empuxo pedido é 1.200 newtons. A alternativa correta, C. Questão 5. Na loja de um supermercado, uma cliente lança seu carrinho com compras de massa total 30 kg, é esse aqui, ó. Em outro carrinho vazio, parado, velocidade 0, de massa 20 kg. Aí eu coloquei que esse aqui, ele é lançado com uma velocidade velhinha. Ocorre um engate entre ambos e, como consequência do engate, o conjunto dos carrinhos percorre 6 metros em 4 segundos. Aí os dois se unem e vão percorrer 6 metros em 4 segundos. Perdendo velocidade de modo uniforme, aceleração constante negativa, até parar, a velocidade final do sistema é 0. O sistema de carrinhos é considerado sistema isolado durante o engate. Ele quer a velocidade do carrinho de compras imediatamente antes do engate, ou seja, ele quer esse velhinho aqui, ó. E aqui estão as alternativas. Primeiro vamos trabalhar depois de unidos. Veja bem, depois de unidos, os dois se comportam como se fosse um único, de massa 30 com mais 20, 50 kg. Então, juntos, unidos, eu vou falar sistema. Então, você tem o sistema, tá? Quando você disparou o cronômetro, tempo igual a 0. Os dois têm velocidade inicial V0, que eu não sei qual é. Aí, pelo enunciado, eles percorrem 6 metros e aí os dois param juntos depois de 4 segundos. Vamos primeiro calcular a velocidade V0 do conjunto. Essa velocidade aqui que eles têm no início de percorrer os 6 metros. Velocidade final, 0. Velocidade inicial a gente quer. A aceleração, menos A, porque ele está freando, vai parar. E tempo que ele demora para percorrer os 6 metros, pelo enunciado, 4 segundos. V igual a V0 mais AT, o V é 0, o V0 a gente quer, menos, está freando, A e o T é 4. Portanto, você tem a equação 1,
que o V0 é 4A. Agora vamos trabalhar com a equação horária do espaço. ΔS, que é a distância que o sistema percorreu, 6 metros. Velocidade inicial, achamos aqui, ó, em 1, 4A. Tempo, 4 segundos, e a aceleração ele está freando, é negativo. Então, tira o ΔS na equação do movimento uniformemente variado, equação horária, tira o ΔS, põe 6, o V0 é 4A, o tempo que demora para parar é 4, mais, do A é negativo, fica menos, 4 ao quadrado, t quadrado sobre 2, que vai dar isso aqui, portanto, o A vai ser 6 sobre 8, que vai dar 3 sobre 4 metros por segundo ao quadrado, e essa é a aceleração de retardamento do sistema dos dois carrinhos, tá? Para que percorra 6 metros até parar. Substituindo 2 em 1, substituindo essa nessa, você vai ter que V0 é 4A, o 4 é o 4, o A é 3 sobre 4. 4 com 4 cancela, então a velocidade inicial do sistema é 3 metros por segundo. Então, imediatamente após começar a percorrer os 6 metros, eles vão ter uma velocidade inicial de 3 metros por segundo. Agora vamos trabalhar antes do acoplamento. Antes do acoplamento, então, do engate, né? Então, o que você tem? O fenômeno é o engate. Então, eu tenho aqui antes do engate e depois do engate. Então, antes do engate, o que eu tenho? O carrinho de compras de massa 30 kg tinha velocidade velhinha. E o outro carrinho vazio de massa 20 está parado. Isso é o antes. Eu vou calcular a quantidade de movimento do sistema antes, que é a massa desse, que é 30, vezes a velocidade dele, mais a massa desse, que é 20, vezes a velocidade dele antes, que é 0. Portanto, a quantidade de movimento do sistema antes do engate é 30 velhinha. Depois do engate, a quantidade de movimento do sistema depois vai ser a soma das massas, porque você pode considerar como se fosse um único de massa 50, 30 mais 20, com uma velocidade de 3. Então, a quantidade de movimento do sistema depois, olha só aqui no depois, vai ser 30 mais 20 vezes 3. A quantidade de movimento do sistema depois vai ser 150 kg/metro por segundo. O enunciado forneceu que durante o engate o sistema está isolado. Se ele está isolado, a quantidade de movimento do sistema antes tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema depois. Então, o que você vai ter? Que 30 velhinha é igual a 150. Da onde você tira que o velhinha, que é o pedido, que é 5 metros por segundo, que é a velocidade do carrinho com compras antes do engate. 5 metros por segundo, alternativa correta A.